Boa noite, meus amores. Boa noite, alunos e alunas desesperadas e loucos porque não conseguem fazer um TCC e nem sabe como. Se você se encaixa no que eu acabei de dizer, o IFC delas vai lhe ajudar. IFC delas. TCC. Só esse nome faz milhares de alunos e estudantes tremerem na base, mas não se preocupe, porque o IFC delas trouxe duas convidadas que vai responder tudo e mais um pouco sobre TCC. Gostaria de agradecer a nossa ilustre professora de Química, que já ficou participando de diversas bancas de TCC, Monalisa Campos. Boa noite, Elida. Obrigada pelo convite. Eu espero que eu possa ajudar esses alunos que estão aí nervosos sobre o TCC. Com certeza vai ajudar, professora Monalisa. E eu que gostaria de agradecer por você ter disponibilizado e arranjado um tempo nessa sua agenda lotada. Mas, galerinha de casa, não se preocupe. Para quem achou que seria só Monalisa que se juntaria nós, está muito enganado, pois também chamei a nossa amadinha do campus e que é mais concorrida para ser a orientadora, a doutora e pedagoga Diele Nunes. Não é pra tanto. Eu apenas faço o meu trabalho e tento ajudar ao máximo meus alunos. Deixe ela, que ela é a mãe da educação, viu? Sim, é por isso que os alunos amam essa mulher. E já que a gente tá falando aqui que você tem muitos alunos, eu gostaria de saber mais ou menos quantos alunos você já orientou aqui nesse seu tempinho de campus. Assim, acho que durante minha carreira foram uns 15 alunos. É, gente, ela só tem 7 anos de campus aqui, hein? Essa mulher é demais. Não, me corrigindo. Essas minhas duas convidadas são demais. Galerinha aí de casa, aqui vocês estão com muita sorte. Eu só trouxe o melhor do melhor para vocês. Mas agora, sobre o TCC. Professora Monalisa, o que você achou mais importante quando você julga o TCC? Aquilo que você lê e fica feliz quando lê um TCC, assim, que você já tá assim, ó, esse daqui é bom. Nossa, sem dúvidas é quando ele segue as regras corretas da ABNT. Porque é o mínimo, sabe? Quando está tudo certinho, você sabe que o aluno se esforçou. Uhum. Já que você falou em regras, você pode explicar mais um pouco assim pra gente aqui de casa, mais ou menos essas regras que você tá falando? Bem, tem muitas regras, na verdade, mas eu vou falar da capa, que é um elemento obrigatório. É a proteção externa do trabalho, sobre a qual se imprimem as informações indispensáveis à sua identificação, né? Pela capa que você identifica. E ela vem com a logo, que tem que ser a atual, e o nome da instituição, seguido do nome, por exemplo, campus, como Jaguaribe, ele vai seguir campus Jaguaribe. O nome da diretoria, departamento, programa de pós-graduação, se for o caso, e o nome do curso. Também tem que ter o nome completo do autor, o título do trabalho e o subtítulo, se houver. Tem que ter também o número do volume, porque se houver mais de um, deve constar em cada capa a especificação do respectivo volume em algarismos arábicos. Quem não sabe o que é algarismos arábicos, gente, são esses números padrões que a gente usa mesmo para numerar 1, 2, 3, 4, por aí vai. Nossa, são bastantes regras mesmo, né? Sim, e ainda tem o local, a cidade da instituição, onde deve ser apresentado o trabalho, e o ano do depósito, né? Da entrega lá na biblioteca. Assim, deve ser muito difícil lembrar todas essas regras, você não concorda? Sim, é muito complicado, são muitas regras, mas o aluno ele não precisa aprender tudo, porque sempre que precisar, ele pode olhar na BNT. Só que vai ser bem cansativo, sabe? Ficar sempre olhando lá. Sim, realmente é bem cansativo, tanto para eles quanto para mim, que me mandam mensagem
quando estão com preguiça de ler o ABNT. Esses dias, inclusive, eu estava na praia com meu marido e minha cachorrinha e uma aluna minha veio me perguntar se a lombada era obrigatória ou não. E eu respondi que não. Olha aí, a doutora Diele contando tudo. Me diga uma coisa, mandar mensagem, eles mandam muitas mensagens assim no dia a dia. Ora, se não. Quais são- Até demais do meu gosto, viu? Assim, uma coisa, quais são assim, as coisas que eles mais costumam te perturbar por mensagem, assim, doutora Diele? Nossa, tem muitas perguntas sobre os elementos pré-textuais, que são os elementos que antecedem o texto com informações que ajudam na identificação e utilização dos trabalhos. Você poderia dar um exemplo de qual elemento e como faz ele direitinho, assim, pra nós aqui do podcast? Sim, temos o exemplo da folha de rosto, que é um elemento obrigatório. Agora eu vou dar só uma conferida na ABNT, porque essa parte é bem grande assim. E olha só, eu também olho a ABNT, viu? E tá tudo bem, né, gente? Gente, não vamos esquecer que ela tem uma vida e tem que ir pra praia com o marido e o cachorrinho dela. Mas, assim, de antemão, a folha, ela contém os elementos essenciais à identificação do trabalho. Nessa folha, tem que ter o nome completo do autor, o título do trabalho, o subtítulo, se houver, o número do volume, se houver mais folhas de rosto específicas, a natureza, que é o tipo do trabalho, se ele vai ser tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, a titulação acadêmica e o nome do orientador e, se houver, do co-orientador. Aí tem que ter o local, que é a cidade da instituição, o ano de depósito e também tem a apresentação gráfica, que aí vai falar qual o tipo de letra que você vai ter que usar, o espaçamento entre linhas, o alinhamento e... É isso, né? Assim, eu realmente tô achando isso bastante coisa. Eu não julgo os alunos por te mandar mensagem. Eu também mandaria, pessoal aí de casa. Mas agora eu vou ler os chats, porque tá chegando muitas mensagens e muitas perguntas aqui dos nossos telespectadores. E vamos começar. A Clarice Moreira tá perguntando pra professora Mona Lisa como se deve fazer a errata. Bem, a errata, ela deve ser inserida após a folha de rosto. E como o nome já diz, errata é a parte que você errou. Ela é constituída pela referência do trabalho. Lá naquela página que você errou, que tinha lá aquela referência, você tem que usar aquela referência do trabalho com a informação em que você errou, destacando a folha que está errado e a linha. Fica lá tudo bonitinho na errata. Nossa, muito obrigada, viu, Mona Lisa? Você deu uma explicação top, viu? E Clarice, eu espero que a sua pergunta tenha sido respondida aqui pela nossa professora. Agora, para mais uma pergunta dos nossos telespectadores, Matheus Oliveira pergunta para a doutora Diele. Tenho muita dificuldade na folha de aprovação. Você pode me falar mais sobre ela e suas regras da ABNT? Bem, ela é um elemento obrigatório. Nessa folha vai ter os elementos essenciais à aprovação do trabalho e nela deve ser colocado o nome completo do autor, o título do trabalho e o subtítulo, se tiver, a natureza, que é o tipo do trabalho, se ele vai ser uma tese, dissertação, um trabalho ou um trabalho de conclusão de curso. Aí tem que ter a data de aprovação, a titulação acadêmica, o nome e a assinatura dos componentes da banca examinadora. E como eu falei anteriormente, na folha de rosto também precisa de uma apresentação gráfica, que vai ser o tipo de fonte, o tamanho do espaçamento entre linhas e o alinhamento do texto. Pronto. Obrigada pela resposta, doutora Diele. E espero que você consiga superar essa sua dificuldade aí, Matheus, em casa. Boa sorte. Agora, vamos para mais uma pergunta, assim, para a gente continuar. Dessa vez, a pergunta é da Val para a professora Mona Lisa. É obrigatório colocar dedicatória e agradecimentos? Não, não é obrigatório colocar. Mas para quem quer colocar
A dedicatória, que vai prestar homenagem a algo ou alguém, vai colocar abaixo da linha do meio, e o agradecimento ele tem que vir com o nome agradecimentos em maiúsculo bem destacado, né? E aí, lá na ABNT vai ter tudo direitinho para você ver o espaçamento. É sempre bom você conferir o espaçamento certinho de onde colocar essas informações. Para quem quer colocar aí, né, a dedicatória e agradecimento, lembrando que não são obrigatórias, tá, gente? Tá certo. Obrigada pela resposta, Mona Lisa. E Val, obrigada por participar. Pessoal aí de casa, muito obrigada. A gente tá muito feliz que vocês estão acompanhando o nosso trabalho. Gente, hoje eu tô aprendendo tanto com vocês não têm ideia. Mas assim, para continuar, existe mais algumas coisas que vocês querem acrescentar e não perguntaram às pessoas de casa? Bem, faltam algumas coisas do TCC que são opcionais, como a epígrafe, a lista de ilustrações e a lista de tabela. Também faltou falarmos dos resumos, que são obrigatórios na nossa língua e em línguas estrangeiras. Então, olha só, gente, como é complicado. Você tem que fazer o resumo na sua língua e ainda tem que fazer o resumo. É indicado fazer em mais 2 línguas estrangeiras. Você vai escolher o inglês ou o espanhol, inglês ou o francês, mas é bom que o resumo tenha essas 3 bases de língua. Realmente é complicado. Falando em obrigatório, também temos o sumário, que é a enumeração das divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede. O sumário ele é o último elemento pré-textual. Deve ser elaborado conforme a ABNT. Ele tem que obedecer às seguintes orientações, que são os elementos pré-textuais não constam no sumário, os indicativos numéricos das seções e subseções são alinhados à margem esquerda, conforme a ABNT. Os títulos e subtítulos das seções, se houver, sucedem seus indicativos numéricos com alinhamento justificado. Recomenda-se que os títulos e subtítulos sejam alinhados pela margem do título do indicativo numérico mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais. A página deve ser alinhada à margem direita, sobre uma das seguintes formas, que é o número da primeira página, o número das páginas inicial e final separados por hífen, o número das páginas em que se distribui o texto, e caso o trabalho seja apresentado em mais de um volume, em cada um deve constar o sumário completo. Meu Deus, gente, até o sumário tem que fazer, tem essas regras. Meu Deus, os alunos que fazem o TCC estão de parabéns, porque eu perdidinha, gente, perdidinha. Mas agora, gente, continuando aqui o nosso podcast, vocês poderiam me falar sobre as pesquisas, assim, suas respostas? Assim, só para terminar mesmo o podcast, falar sobre os elementos textuais que não foram falados. Bem, os elementos textuais, ele é o texto que é composto por uma parte introdutória, que apresenta os objetivos do trabalho e as razões de sua elaboração, pelo desenvolvimento, que detalha a pesquisa ou estudo realizado, e por uma parte conclusiva. A nomenclatura dos títulos dos elementos textuais fica a critério do autor. E aí vamos agora falar sobre essas 3 partes, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, ela tem como finalidade explicar para o leitor do que se trata a pesquisa, apresentando de maneira sucinta o tema do trabalho e sua delimitação, a problematização, os objetivos, a justificativa, as hipóteses e variáveis. Pode também indicar os principais teóricos que fundamentam a pesquisa e descrever brevemente os assuntos abordados nas demais seções do trabalho. Isso é na introdução. No desenvolvimento, é a parte principal do trabalho, na qual se apresentam a revisão de literatura, os procedimentos metodológicos adotados, a exposição, análise e interpretação dos dados. Divide-se sistematicamente em seções e subseções, derivadas do tema geral do trabalho. E a conclusão é a parte que sintetiza os argumentos e elementos contidos no desenvolvimento do trabalho,
em que são apresentadas as conclusões próprias da pesquisa, retomando o problema inicial e os objetivos e revendo as principais contribuições do estudo. O título dessa parte será Conclusão, quando o conteúdo desenvolvido no trabalho permitir resultados conclusivos. No caso de pesquisas não conclusivas, pode-se intitular essa seção como Considerações Finais. E tem ainda também os elementos pós-textuais, que sucedem o texto na ordem de referência e glossário. Só que as referências, elas são obrigatórias, mas o glossário não. Na referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos que permite a identificação dos documentos citados na elaboração do trabalho, que é lá onde você pegou a sua base, né, de pesquisa para o seu trabalho e vai ter essa parte obrigatória. Mas também, além do glossário, que é opcional, tem a apêndice, tem o anexo, que também é opcional, e tem o índice, que também é opcional. E aí, essas partes opcionais, se vocês quiserem ver quais são as regrinhas dessas partes, vocês vão lá na ABNT que vai constar direitinho. Nossa, gente, foi muito bom esse encontro de hoje. A gente conseguiu desenvolver e falar muito bem do tema. Eu só tenho a agradecer a você, professora Monalisa e doutora Dielen. Sério, vocês são muito incríveis, assim, de parar o tempo. Muito obrigada pelo convite. De virem até aqui. E galerinha de casa, eu espero que as suas dúvidas tenham sido resolvidas aí, porque essas pessoas são demais aqui que eu trouxe pra vocês. Então, quero mandar um beijão aí pra vocês e dizer que sempre fiquem de olho no IFC delas, porque a gente tá aqui pra ajudar a todo momento. Tchau, beijinho.